Agora sim. Então, louvamos a Deus pela vida do Bispo Celso, que ministrou a segunda aula. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse cuidado com o espírito. Então, hoje nós vamos ter a honra de receber aqui a pastora Bruna, que vai estar ministrando a nossa aula de hoje. Que nós possamos aí extrair o máximo da ministração. Estamos aqui só aguardando ela entrar no link da nossa aula para nós darmos início. Enquanto isso, queremos aqui mais uma vez agradecer a todos pela participação. Este é a nossa segunda Masterclass e nós temos aí tido muitos comentários, né, favoráveis, aí as pessoas têm aprendido, têm crescido na graça e no conhecimento, e eu creio que o tema que nós estamos tratando nessa segunda Masterclass aqui tem também alcançado muitos irmãos, e nós estamos muito felizes por isso, tá? Prepara aí o papel, a caneta, e já já nós vamos dar início aí à nossa segunda aula, em nome de Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, muitos irmãos aí com compromissos, né? Mas o bom das nossas aulas aqui é que fica gravado, depois nós colocamos o nosso grupo lá, e nossos irmãos podem acompanhar depois também, muitas dúvidas, o pessoal tem enviado perguntas, nós temos aí respondido na medida do possível, né? Então, vamos juntos para a nossa terceira aula, nossos irmãos vão entrando, vão participando, já tem um pessoal chegando aí, que Deus possa abençoar todos vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos aí passar em cima do horário exatamente para a pastora Bruna, para que ela possa aí utilizar todo o tempo disponível aí, tá bom? Então, agora são 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Já quero aqui passar a palavra para a pastora Bruna. Amém, pastora? Seja bem-vinda. Amém, a paz. Queremos agradecer por você ter aceitado o nosso convite, tá? Amém. Deus possa te abençoar mais uma vez e vamos juntos aí. A palavra é sua e nós somos todos ouvidos aí nessa terceira aula. Deus abençoe, pastora. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Fico muito feliz pelo projeto, é honroso, né, ter esse projeto no nosso ministério. É uma bênção para nós e edifica muito. Eu até brinquei com o Elton essa semana, né? Eu falei assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça, Elton? Que eu fui aceitar o convite, agora não dá mais para desaceitar. Uma grande responsabilidade, mas eu louvo ao Senhor por essa bondade e é honroso estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos que estão aí. Minha amiga Ana Paula vai me ajudar aí com os slides, porque eu não sei, fiquei com medo na hora de não dar muito certo e pedi esse socorro para ela. Amém? Já orou, pastor? Pode fazer uma oração? Amém? Então vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus querido, Pai eterno, Espírito Santo, amigo fiel, eu quero te louvar pela sua bondade, por essa grandiosa oportunidade, Senhor, de estar aqui entre os irmãos, pela tua misericórdia que nos fez chegar aqui nesse dia chamado hoje. Senhor, obrigada. Obrigada pela vida do Bispo Marcelo, da sua família, da sua esposa e de suas filhas, que tem, Senhor, trazido esse projeto para que o céu seja ainda mais conhecido. Continue abençoando, Pai, esse projeto, continue abençoando a vida do teu servo, toda a casa dele, que o Senhor abençoe a cada um que estará conosco aqui nessa noite, abra o nosso entendimento, o nosso intelecto, Pai, que nós possamos absorver a tua palavra de maneira plena, para a glória do seu nome, para a edificação da igreja, e que nós possamos crescer, Pai, na graça e no conhecimento. Assim eu te agradeço e te louvo em o nome de Jesus. Amém?
Olha, Lídia, seja bem-vinda. Pastora Catarina, Bispa Catarina, que Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para Ana Paula, missionária Ana Paula, se ela puder compartilhar a tela conosco, será uma grande bênção. O tema é equilibrando corpo, alma e espírito. Essa já é a terceira aula, né? Nós vamos falar hoje sobre o espírito. E eu preparei aí algo bem simples, um slide, para a gente estar meditando diante daquilo que o Senhor trouxe ao meu entendimento. Eu gostaria de iniciar aqui falando, né, do cristão sobre os cuidados de Deus, equilibrando o espírito. Pode ir passando, Ana, por gentileza. Eu vou iniciar com o texto de 1 Tessalonicenses, se vocês puderem abrir aí na Bíblia de vocês. 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali eu coloquei, né, um título, Vivendo Plenamente, mantendo o equilíbrio espiritual na vida cristã. E eu achei essa imagem super interessante, porque a gente vê que tem uma mão que barra o desequilíbrio das próximas peças, né? Existem algumas situações, e principalmente nesse texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que ele estava pedindo para que esse povo, instruindo esse povo, para que eles fossem totalmente íntegros, totalmente corretos, no seu modo complexo inteiro de ser. E algo interessante que eu achei nesse versículo é que ele inicia dizendo assim, ó, na verdade, ele inicia no tema que nós estamos trabalhando, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quando Paulo está escrevendo isso, essa pontuação que às vezes a gente lê de maneira correndo e rápida, a gente perde essa essência desse tudo, dessa completude, que o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso, aqui é um ponto glorioso que eu achei nesse versículo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Essa completude que Paulo pontua é extremamente interessante. A Bíblia, irmãos, não tem nada que não se possa ser pensado de forma muito rica e detalhada. Há um algo que ele escreveu aí que nos aponta para a chave desse equilíbrio: espírito, alma e corpo. Às vezes, nós invertemos essa questão. Nós pontuamos como o corpo, alma e espírito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não é o mundo material que domina o espiritual, mas é o imaterial, o espiritual, que domina o mundo material. Então, quando Paulo pontua espírito, alma e corpo, para mim, nas entrelinhas, ele está dizendo assim: se você manter o seu espírito ligado,
a sua alma, as suas emoções, vai trabalhar de forma equilibrada e vai reverberar, vai refletir no seu corpo. Então, na plenitude bíblica, o espírito começa com equilíbrio, passando para a alma e completando na obra no corpo, que vai refletir na vida do cristão. Isso é muito necessário. Quando a gente tenta equilibrar o mundo espiritual com o mundo físico, não vai dar certo. Porque o mundo espiritual, ele só pode ser sustentado através do espírito, daquilo que é espiritual. E aqui eu já quero pontuar que esse espírito não é o Espírito Santo. Todas as vezes que a Bíblia cita espírito com a letra minúscula, é o espírito do homem. Então, esse espírito que Paulo está dizendo é o nosso espírito, é o espírito do homem. Esse equilíbrio. E ele só pode acontecer, só ocorre quando há essa plenitude de entender que o Deus de paz vos santifique em tudo. É uma plenitude completa. Tem que ter santidade no lugar que eu trabalho, tem que ter santidade nas minhas amizades, tem que ter santidade na igreja onde eu congrego, tem que ter santidade na minha boca, tem que ter santidade no meu andar, tem que ter santidade no meu modo de viver. Isso tem que refletir a santidade em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Amém? Ana, pode passar, por gentileza. Aí, essa segunda parte, passamos o homem. O homem é formado por uma tríplice, né? Uma tríplice que se forma de 3 substâncias: espírito, alma e corpo, né? Uma tricotomia. Essa tricotomia, ela tem funções dentro da criação do homem. Deus formou para que tivesse cada um a sua função. Eu acho interessante que lá em Gênesis, né, quando o Senhor fala assim, façamos o homem a minha imagem e semelhança. Essa pontuação que o Senhor está fazendo não é de forma de imagem, na forma física, porque Deus é espírito, né? Tá escrito em João 4. Mas é no seu modo de caráter, na sua conduta de poder raciocinar, de poder ter as escolhas ali de pontuar o que é o bem, o que é o mal, de poder ter domínio. Principalmente, Deus nos deu domínio. Ele deu domínio para Adão sobre todos os animais, sobre toda a terra. Então, quando a gente olha para um homem, e quando eu digo homem, é homem e mulher, é no caráter de ser humano mesmo, quando a gente vê alguém totalmente desequilibrado, sem domínio, está fora do eixo, né? Então, essas funções aí na tricotomia da criação do homem, eu coloquei aí, abordei 3 temas. O espírito, para ter comunhão com Deus, a alma para obedecer a Deus, né? Que a alma ela tem a sua pontuação de mente, emoções e vontade, ela trabalha no âmbito da nossa emoção e vontade e na mente, né? E o corpo, que é para servir a Deus. Então, essas 3 tricotomias, nessa tricotomia humana, cada uma tem a sua função. No ponto de vista da natureza humana, o homem ele possui 2 naturezas, a divina e a espiritual, que é a divina e a humana, né? A natural. A divina, ela inclui o espírito e a alma. Já a natureza humana é propriamente o corpo físico,
Deus nos deu o privilégio de carregar a eternidade em nós. Você sabe o que é? Fiz essa perguntinha aí. E eu achei muito interessante dentro desse estudo, né? Assim, abrangeu tantas coisas, né, na minha mente, que refletindo, até li um livro muito interessante que abordava esse tema, e refletindo sobre isso, a gente percebe que Deus colocou a eternidade no homem. Quando ele sopra, né, que ele dá esse sopro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, esse espírito e essa alma, eles não vão morrer com o corpo físico. Haverá uma prestação de contas. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus, porque ele é de Deus, é o espírito de vida. Mas a alma, ela vai prestar contas, porque é da nossa alma que sai todas as emoções, tudo aquilo que a gente decide, vai reverberar no nosso mundo físico através daquilo que se decide na nossa alma. Então, eu achei interessante que o espírito e a alma são duas substâncias eternas. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu chego e fiz assim, uau! Porque a gente acha que a eternidade está tão distante de nós. Mas o nosso Deus, ele nos criou com isso. Ele nos deu essa forma. O espírito e a alma são duas substâncias eternas que estão dentro do nosso corpo. E nós ainda hoje, né, depois da vinda de Jesus na terra, de seu sacrifício, nós ganhamos o selo do Espírito Santo. Mas a gente fala um pouco mais para frente a respeito do Espírito Santo. Deus colocou em nós a eternidade. O espírito e a alma podem são chamados na Bíblia como homem interior. E eu quero ler aqui com vocês, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, que diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. E dentro desse ponto aqui que Paulo escreveu, essa tradução, essa expressão do homem exterior que está se desgastando, é exatamente isso, é que vai se corrompendo, vai se deteriorando, né? E quando a gente olha para essa perspectiva do homem exterior, que vai se corrompendo, nós também olhamos para o homem interior, que, contudo, ele se renova a cada dia. Eu achei isso tão interessante, porque Deus, ele cria o homem ali, como eu coloquei essa imagem, do pó, do barro. Ele pega algo tão simples para carregar algo que não se deterioriza. A substância que Deus cria o homem é algo assim fantástico. É uma pena o ser humano se degradar, se autodegradar quando se afunda em vícios, quando não valoriza a vida. É uma pena quando chega a ponto de tentar contra a própria vida, porque Deus nos criou de substâncias gloriosas. Ele colocou em nós o que ele também é. Ele é espírito, ele nos deu um espírito, ele soprou esse espírito na narina do homem e nós carregamos isso. E o que eu achei aqui extremamente interessante para a gente pontuar nessa aula é que o nosso corpo físico ele vai envelhecer, ninguém consegue segurar a idade, né? Eu fiz 31 anos, aí você não quer nem tirar foto tão de perto, porque você aproxima, você fala, gente, não tinha isso daqui, não era desse jeito, o que está acontecendo? Porque não consegue parar a corrupção do homem exterior, né? Do homem que é externo, que é visível.
Mas Deus colocou algo dentro de nós que não envelhece, que não se acaba. É por isso que quando inverte esse papel de valorizar esse desequilíbrio, né? O Bispo Marcelo pontuou de forma fantástica aí, equilibrando. Quando acontece esse desequilíbrio da gente levantar o corpo, mas degradar a alma, acabar com a conexão do espírito com Deus, é uma tristeza, é um desastre. A gente está vivendo depois dessa pandemia, né, pós-pandemia, que as pessoas parece que ficaram tanto medo de morrer. Hoje em dia as academias estão cheias e eu louvo a Deus por pessoas que conseguiram entender isso. Mas eu também vi muita gente que deixou o espiritual porque ficou fascinado em coisas que, por mais que faça plástica, por mais que lute, não vai ter jeito, né? Uma hora vai dar ruim, uma hora não vai ficar bom. Então, assim, não interessa como que esse corpo físico, assim, no sentido não de não cuidar, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Mas o que Paulo está dizendo, assim, é que esse exterior, ele vai se corromper, ele vai se degradar, vai ficar com as rugas, se não colocar aplicar um botox ali, mas o homem interior, ele não se corrompe, ele permanece intacto. E o melhor ainda, ele se renova dia após dia. Então, nós precisamos entender que o Espírito, ele é para nos dar comunhão com Deus. A alma, ela é formada para obedecer a Deus na sua mente, nas emoções, na vontade, e o corpo para servir a Deus. Aí eu quero aplicar aqui para você não falar assim, a Bruna está falando para a gente só valorizar o espiritual. Não, eu não vou lembrar o nome agora, se alguém lembrar, coloca aí para nós nos comentários. Um escritor que ele escreveu assim, uma frase muito conhecida. Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo e não pude entregar a mensagem. Então, meus irmãos, propriamente o que ele estava dizendo é: o cavalo sou eu, o corpo, que vai correr, que vai entregar, que vai ir, que vai vir, que vai falar, que não vai falar, que vai orar. Mas ele fala assim: não cuidei. E agora, depois que eu não cuidei, eu já não posso mais entregar essa mensagem, porque não tenho meio, não tenho veículo de entregar a mensagem. Robert, isso, Lídia, obrigada. Não tem como entregar a mensagem. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, o homem exterior vai se deteriorar, vai se desgastar. Eu quero que você e que eu possamos nos gastar diante da presença de Deus de forma equilibrada. Sabe, tem tanta gente, tem uma missionária, evangelista, Maria Lorena, eu acho que ela tem uns 80 e poucos anos, ela vai para toda parte do mundo, irmãos. Ela abre igrejas, ela é de outro ministério, mas vocês precisam ver a lucidez dela. Porque ela entrou dentro da linha do padrão do céu. A Valnice Milhomes, se não me engano é assim que se pronuncia o sobrenome dela, ela não se alimenta de qualquer coisa. Ela tem uma dieta balanceada. Então, ela equilibra esse corpo que vai entregar a mensagem com o seu espírito, que vai receber de Deus para entregar essa mensagem. Porque não dá para ter esse desequilíbrio. Olha que triste, esses dias assim, triste, mas também dá para pontuar algo muito profundo. Esse dia eu vi um vídeo de uma senhora que está com Alzheimer. Estava rodando muito esse vídeo nas redes sociais, talvez alguém aqui viu. E aí o filho pergunta quem eu sou, qual o meu nome. Não sabe, não sei.
Aí pergunta de outro, pergunta de outro, pergunta de outro, não sei. Mas quando ele fala de Jesus, quem é Jesus? Ela não tem dúvida de quem é Jesus. Ela fala na hora quem é Jesus. Irmãos, isso é um homem interior que não esquece, a alma dela está apegada ao Senhor da vida dela. Só que pena, que triste que o corpo não andou junto com o espiritual. Porque hoje a gente vê nos estudos, né, que a medicina traz para nós, que o Alzheimer ele pode ser evitado a partir dos 30 anos, principalmente com a dieta equilibrada, atividades físicas, exercício físico. Então, assim, meu Deus, se a gente fosse pontuar aqui essa colocação, talvez eu esteja sendo até errônea, né, em falar isso, mas assim, se a gente fosse pontuar assim de uma maneira, irmãos, bem aqui, sabe? Bem nesse nível aqui humano, visão humana, tá? Poxa vida, se ela tivesse cuidado mais, quem sabe ela lembraria dos filhos, lembraria da vida que ela teve e também lembraria de Jesus, como ela lembrou, né? Então, isso é muito bom nós pontuarmos. Nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Fora também de tantas outras coisas, né? Quem quer ter vida familiar, equilibrada, precisa pensar no amanhã. Se a gente quiser ver os netos, os filhos dos filhos, a coroa, né? Como a Bíblia diz, nós precisamos ter se adequar, né, irmãos, a isso, porque é muito real, é muito sério. Quando a gente olha para a vida de João Batista, a gente vê que ele tinha uma dieta, ele era equilibrado. Então, aqueles que se identificam como porta-voz de Deus também precisam olhar para essa perspectiva. Apesar de, independente que vai deteriorar, vai se desgastar, vai, mas que seja pela causa do reino, que seja pela causa do que é eterno, né? Em nome de Jesus. Então, o corpo, ele vai se corrompendo, doenças físicas, emocionais, velhice, perca da vitalidade. Isso é inevitável. Mas se a gente pode trazer de uma forma melhor nosso futuro, então por que não, né? O corpo vai se corromper, pois não é capaz de suportar os ataques do tempo, das enfermidades, né? Então, assim, não tem como. Pode tentar de tudo, mas o tempo é imbatível em relação a isso. E mas o espiritual não. E além de tudo, se renova, né, irmãos? A cada dia. A cada dia se renova. Pode passar, Aninha, por gentileza. O espírito, né? Deus é espírito. Eu pontuei aí para a gente falar um pouquinho a respeito dessa natureza. João 4:23 vai falar a respeito da mulher samaritana, né? A grande verdade revelada na vida da mulher samaritana. Ali é tão interessante quando Jesus chega até aquela mulher e eu acho assim que é uma das mensagens assim para a gente que é a igreja ministrar em cultos evangelísticos, cultos de missões, que tem tanta coisa boa ali em um diálogo, né? Quando eu olho para o texto, eu vejo Jesus falando que era necessário passar por Samaria, era um caminho evitado pelos judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, e eles evitavam passar ali a qualquer custo, andavam muito mais longe, não acessavam aquele território, mas Jesus viu uma necessidade ali. E dentro desse contexto, quando Jesus tá na Judéia e ele diz que ele vai para Galiléia, mas antes é necessário passar por Samaria, naquele contexto que Jesus está na Judéia, começa-se ali uma competição
quem batiza mais, né? A competição é essa. Quem batiza mais? João Batista ou Jesus? Os discípulos de João Batista ou Jesus? A Bíblia fala que, né, Jesus propriamente nem batizava. Então, esse assunto de competição para Cristo, ele é muito irrelevante. Ele não se interessa por isso. Então, ele deixa esse lugar, ele deixa esse ambiente e ele segue para um lugar que é necessário, que é Samaria. Todos nós sabemos, a mulher samaritana chega ali, num horário totalmente desconvencional, não era o horário de tirar água, aquele horário era meio-dia. Não sei se aquele dia estava muito sol, se não estava, eu sei que era esse horário. Jesus chega ali, começa um diálogo com essa mulher, ele começa a expor diante dessa mulher todas as pendências que ela tem nas questões sentimentais, e essa mulher é praticamente conduzida, para não falar obrigada, a reconhecer que, de fato, ela não estava diante de qualquer pessoa, né? Vejo que és um profeta, ela diz para ele, né? Vejo que és um profeta. Então, quando essa mulher diz para Jesus assim, então, mas nossos pais, eles adoraram nesse monte, lá no capítulo 4, verso 20 de João. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar que se deve adorar. Jesus declara para ela, mulher, podes crer-me, estás próxima à hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora, Jesus vai dizer algo para ela que ele não tinha dito antes nem para os seus discípulos. Verso 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Jesus pontuou algo para essa mulher que ainda não tinha sido dito. O que importa é a adoração em espírito. Eu acho interessante porque, pela fala dessa mulher, ela queria solucionar esse problema, ela queria dar um fim nisso, mas os judeus não consideravam adoração no monte. Os judeus não deixavam os samaritanos entrar no templo. Onde eu posso me redimir dessa situação? Ela estava em pecado. Quando eu olho para Êxodo, eu vejo um povo que quer estar mais próximo de Deus, mas não consegue. Eles morrem de medo, porque ao se aproximar do monte onde Moisés subia, alguns, né, passavam aquela situação, tinham medo de morrer, medo de morte, porque era raios, era a fumaça que cobria. Quando Deus falava, eu imagino como que ficava aquele monte e o pé do monte. Então, assim, eles não conseguiram, por mais que eles tentaram se consagrar, por mais que eles tentaram, eles não conseguiram. E Deus vendo essa vontade, esse desejo, Deus decide descer no arraial deles. Deus acampa. Moisés constrói para mim uma tenda também. Deus é esse, irmãos. Já que vocês não podem vir, eu vou. Não tem problema. Vocês moram em tendas? Também vou descer numa tenda. Constroem a tenda para mim, meu tabernáculo, a minha casa. Então vocês poderão entregar o sacrifício, a oferta, saber que eu estou ali. E é tão interessante isso, traz tantas coisas, né?
principalmente para o aspirante ao ministério, Josué, que aprende a ficar na porta da tenda, isso é demais. Então, Deus dá as medidas, dá a confecção, as cores, detalhadamente do que ele queria, e ali ele vai habitar no meio daquele povo, né? Através da tenda, da, da arca da aliança, o Senhor está ali no meio deles. E essa tenda, ela não é para benefício de Deus. Essa tenda é para o benefício do homem, que queria ter esse encontro com Deus, mas não conseguia. Então, quando eu olho para o templo, quando eu olho para a tenda, quando eu olho para o templo que Salomão construiu com tanta riqueza, os tabernáculos, eu vejo um Deus que se faz acessível para o homem, mas o benefício desse templo é do homem. O que Jesus estava dizendo para essa mulher era que o templo era um lugar aonde as pessoas se reuniam, mas que é no espírito que a verdadeira adoração acontece. Não é no templo, não é no monte, é dentro de você, é no seu espírito, porque o espírito se comunica com Deus e Deus se comunica ao homem através do espírito. Então, se esse canal, se o espírito está obstruído, o canal do espírito com Deus está obstruído pelo pecado, pelo vício, seja pelo rancor, pela mágoa, pela ira, se esse canal está quebrado, então Deus não dá para se comunicar com o homem. Porque o intermédio em que Deus comunica com o homem é através do seu espírito. O tabernáculo, a igreja, a tenda, era para que o homem pudesse entregar algo a Deus, mas na sua forma humana, na necessidade do homem de ver, de palpar, de estar ali, de saber que Deus está naquele ambiente. Mas a verdade mesmo não é quando eu pego lá o cordeirinho e entrego no holocausto. A verdade mesmo não é na libação. A verdade, ela acontece no espírito. Esse espírito, o espírito do homem, espírito com E minúsculo, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura. Então, é no espírito que está toda a verdade do homem e da mulher. É no espírito. Então, essa adoração, a verdadeira adoração, ela ocorre no espírito. A verdadeira alegria da comunhão, 1 Coríntios 1 Coríntios, capítulo 1, verso 47, a comunhão da alegria é no espírito. Eu sirvo a Deus no meu espírito, primeiro. E todo o resto vai reverberar, vai falar. Então, o verbo tabernaculou entre nós. Essa mulher, ela estava diante do verbo. E ela não estava identificando isso, mas o Senhor fez ela identificar isso. Então, não é sobre quantas vezes nós vamos na igreja na semana. Isso é bom demais e tem que ter, tá? Numa era onde homens e mulheres não querem ter compromisso com as coisas, com a obra do Senhor, é necessário, irmãos, é necessário, mas a verdadeira adoração não é quando eu pego o microfone, não é por quanto tempo eu falo, ministrando, não é pelo tom da minha voz, mas é em espírito e em verdade. O espírito é a forma em que Deus se fala diretamente com o homem e o homem com Deus. Esse canal, qual? Espírito e Deus, Deus e ao Espírito, precisa estar desobstruído. Pode passar, Aninha, por favor.
o desequilíbrio, né? O desequilíbrio na vida espiritual. Gente, nós estamos caminhando agora aqui para falar a respeito do porquê tanta frieza, porque tanta gente, sabe, parece que só tá a carcaça, eu não vou nem falar o corpo, só tá a carcaça sentado lá, não tem ânimo. Se brincar, dorme no culto. O desequilíbrio na vida espiritual. Primeiro ponto, perdeu a comunicação com Deus. Quando a gente perde essa comunicação com Deus, não tem equilíbrio em nenhum outro ponto que nós estamos falando aqui, espírito, alma e corpo, né? Ou corpo, alma e espírito. Não tem, está desequilibrado. Nenhum relacionamento normal, seja de amizade, seja conjugal, se não houver o diálogo, esse é um dos principais pontos que são falados quando há um divórcio, quando há uma ruptura de uma amizade, não houve diálogo. Essa falta de comunhão, de comunicação, ela desequilibra o relacionamento com Deus. Então, primeiro ponto, o desequilíbrio na vida espiritual. Eu coloquei aqui, eu creio que vocês estejam vendo. Precisamos sempre rever as nossas prioridades. Está ali o símbolo do WhatsApp, visto por último há 3 minutos. Do outro lado tem um símbolozinho da Bíblia, visto por último há 5 dias. Há um grande desequilíbrio dentro disso, né? Eu coloquei aqui embaixo também uma frase do John Piper, acho que talvez vocês não consigam ler, eu vou ler aqui para nós, tá? Uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, entre outros, a gente poderia colocar aqui, né, que ele escreveu, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Então, o desequilíbrio na vida espiritual, ele começa pela falta de oração, prioridades equivocadas, a era da distração e distorção, a inconstância na vida espiritual e ressentimentos. Enquanto eu estava pontuando isso, o Espírito Santo falou comigo. Quem domina o teu espírito rege o teu caráter. Então, quando a gente desequilibra no espiritual, a nossa vida vai transcender isso, vai aparecer isso. É nítido, irmãos. É nítido, é nítido, é nítido, é nítido. Pode falar bonito, pode cantar lindamente, mas se não tiver a comunhão com Deus, que traz a unção de Deus para a vida, não vai estar legal. Não vai estar legal. Isso é perceptível. Quem domina o teu espírito rege o teu caráter. Então, não tem como não aparecer. Aparece, né? E dentro dessa frase aí de quem domina o teu espírito rege o teu caráter, eu quero trazer aí, por um exemplo, alguns exemplos que a gente poderia citar aqui, como, né, o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, por mais que ela tente parecer humilde, ela vai ecoar o orgulho uma hora ou outra. Lá em Provérbios 16, 18, né, está escrito, eu vou ler aqui com vocês, Provérbios 16, 18, que fala a respeito aí do orgulho. Diz assim a palavra do Senhor. A soberba procede à ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Então, essa questão de quem domina o teu espírito rege o teu caráter, ela é muito real. Quando nós vemos ali a vida de Saul, que ele perdeu o Espírito de Deus, que naquele tempo não era derramado sobre toda a carne, só, né, na vida do rei, e ali ele perde esse Espírito de Deus, um espírito atormentador possui ele. E o que vai balancear, repreender,
parar esse espírito? A vida de Davi tocando a sua harpinha ali, porque o Espírito de Deus já estava sobre a vida dele. Então, é nítido quando quem está dominando, quem está regendo, aparece. Seja um orgulhoso, um soberbo, seja um espírito de rebeldia, né? Filho, os pais logo identificam, ó, o espírito de rebeldia querendo aparecer aí, tô te vendo, Deus já me revelou, não é assim? O espírito de rebeldia, espírito perverso, tudo isso. Só que isso pode ser paralisado através da ação da oração. Por quê? Quando a gente se comunica com Deus, Deus intervém. A gente está falando, Senhor, eu não consigo, mas eu estou pedindo ao Senhor a sua intervenção. Então, se a gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos também discernimento. Então, seja na vida de um dos nossos, da congregação, ou propriamente a gente está vendo que não anda muito legal. Porque o que Satanás quer, irmãos? Ele quer nos distrair. As redes sociais hoje é uma grande ferramenta na mão do inferno. Por quê? A gente tanto pode usar ela como benefício para propagar a palavra de Deus, como a gente está fazendo aqui nessa noite, como também pode ficar ali distraído. Por quê? Prende a visão, prende a mente. É um sentimento de felicidade barato, porque você vai assistir vários e vários e vários vídeos e o seu cérebro vai querer se alimentar daquilo. E você você prende-se ali. Você não está aprendendo só o teu olho, só a tua mente, você também está aprendendo os seus pés, porque você fica parado no tempo, e também está perdendo o seu tempo ali preso, né? Dentro dessa era aí de distração e distorção. E outra coisa que o Espírito Santo me trouxe na memória, agora que eu já estava até esquecendo. Nós não podemos distorcer a comunhão com Deus, achando que assisti aqui um vídeo devocional no Instagram aqui com fulano de tal. Que bênção! Pega isso daí e abre a sua Bíblia e aplica também a sua meditação, a sua devoção a Deus. Porque a distorção espiritual ela também pode ocorrer nesse ponto. A gente está vivendo tanto uma forma tão viciante que a gente está distorcendo, achando que o tempo com Deus é o serviço, quando na verdade o tempo com Deus é o tempo com Deus e não é o tempo para Deus. Eu vou falar de uma forma melhor, que eu acho que não ficou muito legal. Não tem como eu servir as coisas de Deus sem antes ter comunhão com Deus. Nós não podemos distorcer isso. Tem muita gente vivendo dentro de uma militância de que está fazendo a obra de Deus, mas não está falando com Deus da obra. Né? Tá vivendo longe do Deus da obra. Está falando aos homens e não está falando com Deus, que é o dono dos homens, né? Que pode mover e convencer o homem do seu pecado. Então, há uma distorção muito grande nessa era. Quem domina o teu espírito rege o teu caráter. Pode passar, por gentileza, Aninha. Ah, esse daqui, irmãos, entrou no tempo errado, viu? Não era aqui, não. Pode passar esse daí, Ana. Mas volta só um pouquinho que eu só vou ler para que eu não falei dele. Esse daí era terceiro slide. O que é o espírito? O espírito é a parte imaterial e imortal do homem, que Deus sopra nas narinas, dando-lhe vida e tornando-se o homem, né, um homem vivente, também chamado de homem interior, tá? Nós já falamos do homem interior. Pode passar, por gentileza. Aqui, Atos 1:17. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Eu falei sobre pessoas que estão na igreja, mas não parece que estão na igreja, né? E eu quero pontuar isso daqui para nós, meus irmãos, que o espírito ele está ligado a Deus.
A alma é como eu sou como pessoa. E o corpo é a ação no físico. Olha que interessante. Paulo está aguardando Timóteo e enquanto ele aguarda em Atenas, enquanto ele espera em Atenas, o seu espírito se agitou em si. E esse espírito agitando ele em si, porque ele estava vendo a cidade entregue à idolatria. E aí eu coloquei, o que não te comove, não te move. Paulo estava olhando para aquela situação e o seu espírito começou a se agitar dentro dele, por conta da idolatria daquele povo. E o espírito, ele precisou sacudir a alma de Paulo. O que é a alma? As emoções, a mente. E essa alma, ela sacudiu o corpo. O espírito precisa sacudir a alma para que o corpo faça. Então, quando não tem essa aqui, ó, essa conexão, quando esse canal está interrompido, quando esse canal está fechado, não tem essa agitação na alma para que eu faça. Está imerso, está sentadão lá, porque não está ouvindo mais Deus falar, não tem mais nada recebendo de Deus. O Espírito Santo não está comunicando com o Espírito do homem, então a alma não vai se sacudir em nada. E o corpo, então, muito menos. O espírito precisa sacudir a alma para que o corpo faça. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se agitou em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Gente, em nome de Jesus, como que um cristão verdadeiro, que tem comunhão no Espírito com Deus e com o Espírito Santo, fala com ele, vai ficar imerso no meio do pecado, no meio da idolatria? Não vai. Quando a gente vê, aqui não tem isso não. Nós está tudo agitado, nós está tudo alvoroçado, entendeu? O bispo Marcelo levantou uma reunião na sexta-feira, 8 da noite, porque a alma dele está sacudindo dentro dele. Não dá para aceitar. Não. Nós não vai ficar mais ouvindo essas coisas. Tá sacudindo e o corpo físico está movendo pelo que o espiritual está falando. Então, se o meu espiritual está geladão, está inércio, não está tendo nada, não está ouvindo nada de Deus, não vai ter mover no físico. E se tiver, é da carne. O espírito está ligado com Deus, a alma é a agitação das emoções, né? Outra coisa, crente não pode ser almático, espiritual, crente não pode ser almático, emoção total. A emoção não muda o caráter de ninguém. Só a verdade bíblica. E a ação no físico. Olha só, recebeu de Deus no espírito, é comovido na alma para se agitar e então é movido no corpo. Não tem como trabalhar para o Senhor Jesus, trabalhar na obra de Deus, sem ter essa conexão espiritual no espírito. Deus só vai comunicar através do espírito do homem. Através do Espírito Santo dele, ele comunica a nós. Amém? Então, o que não te comove, não te move. Lê. A palavra não está comovendo, tem que olhar o canal espiritual, como é que tá? Deve estar obstruído. Alguma coisa fechou essa conexão, alguma coisa interrompeu, rever, como Paulo escreveu lá na carta aos Coríntios, examina o homem a si mesmo. É por isso que tem muito entre vós que estão enfermos, porque está deixando de fazer essa análise. Eu não posso, irmãos,
Quando a palavra de Deus diz assim, Jesus diz assim, ó, você não pode tirar o argueiro do olho do seu irmão sem antes, né? Tirar o cisco do olho do seu irmão sem tirar a trave do seu olho. A gente não pode se acostumar com a trave no olho e achar que está tudo bem. O espírito vai parar de receber a comunicação de Deus. Vai parar, não vai receber mais. E se a gente não fizer como Paulo nos instruiu, examina o homem a si mesmo. Se não tiver essa análise, tipo assim, eu vou falar aqui abertamente, dá uma olhadinha se tá tudo certo para devolver a oferta mesmo, se não tem uma raiva, um rancor, uma mágoa, é porque não falou Pai do Senhor para mim, tem uma raiva que eu não consigo nem olhar. Não para com isso, em nome de Jesus. Nós não podemos viver de uma forma mecânica, porque não vai suportar. O mundo espiritual, ele só pode ser sustentado pelo mundo espiritual, em Deus. Ninguém consegue fazer a obra de Deus se for na força do braço. Não dá. Essa graça vem do alto. Pessoas que oram, irmãos, tem testemunho, tem milagre, você senta para ouvir, você sai assim com o olho inchado de tanto chorar, de tantas coisas maravilhosas que viveu no Senhor. Nós precisamos continuar vivendo dessa forma, se agitando no espírito, sabe? Se agita, deixa o espírito agitar mesmo. Nós não podemos ter uma adoração vazia, dizer que ama a Deus, mas não visitamos os órfãos, as viúvas, não nos comovemos pelos coitados que estão no frio, que estão passando fome. Cadê? Você sabia que eu preciso concluir, mas esse tema é muito forte para nós e ele parte do espírito. Vocês estudam e vocês sabem disso, que quando Deus permitiu que a Babilônia tomasse o reino do norte, o reino do sul, Judá, foi principalmente pela negligência que Deus não aceitava que eles fizessem com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, pesava a mão, oprimia, matava por causa de uma vinha. Deus avisou eles: não sejam como vocês receberam do Egito, das mãos de Faraó, a opressão. Nós não podemos. E quando a gente está nesse nível, é porque já perdeu a sensibilidade do espírito, já está frio, já está gelado, já está muito carnal, está operando de forma inversa. Pode passar para nós, Ana. Equilíbrio espiritual. Como? Tá aí 4 pontuações para nós, tá? Primeiro, a constância em oração. A oração fortalece o espírito, pois é o único meio de se comunicar com Deus. Eu pontuei ali, porque enquanto eu escrevi, eu me lembrei de Abacuque. Sabe, Abacuque também foi um profeta sensacional, né? Fala sério, profeta menor, tem ali 3 capítulos no seu livro. Ele está vendo o povo tudo doido, ele não está mais aguentando. Ele não espera Deus mandar uma mensagem para ele, não. Ele vai lá e se coloca na brecha, né? Manda oração, se queixa, reclama, fala. Até quando? Vou ter que ficar vendo. Peço socorro, o senhor não vem. Deus, meu filho, peraí. Já está chegando os babilônios, são cruéis. Então, eu também aprendo com esse profeta, né? Que nós não podemos orar com um sentimento de queixa, irmão, porque a balança de Deus só opera na justiça. Nós precisamos orar com misericórdia. Jesus é o nosso maior exemplo. Estava na cruz. Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Já pensou? Quem quer pedir perdão, meus irmãos? Fala sério. Às vezes alguém pisa no calo, a gente já não gosta. Jesus estava lá, Pai, perdoa eles. Perdoa porque eles não sabem, né? Então, Efésios 6:19 diz assim,
Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder na mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Nós precisamos ter uma vida centrada na oração. Vou ler o verso 18 também. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência, tá? A insistência precisa ser humilde. Esse orar no Espírito é o Espírito de fato de Deus, porque é um Espírito com E maiúsculo. E essa humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Nós não podemos ser pessoas que só oram por nós mesmos. Insiste. Ai, Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o que é isso? Eu estou fazendo a sua vontade, eu estou cumprindo a sua vontade. Não podemos orar assim. Precisamos ter uma humilde insistência na nossa petição e também precisamos orar por todos. Todas as vezes que você for orar por alguém, se lembra que os amigos de Jó acusou ele. Faltou jogar ele na cova e jogar umas três pás de terra ali, né? Mas quando Deus virou o cativeiro dele, ele teve que orar pelos seus amigos. Então, isso é muito importante. Muito mesmo. Jesus orou, né? O segundo ponto, uma vida na palavra. Hebreus 4:12. Somente a palavra é capaz de ir na divisão da alma e do espírito. Esse eixo de equilíbrio somente na palavra. Bíblia, a Bíblia é a verdade que liberta, essa verdade é Jesus. Seja constante na leitura e viva essa verdade. Essa é a verdade que liberta. Nós não podemos ser negligentes na leitura da palavra, precisa ter um equilíbrio, irmãos. Não dá só para eu orar, e quando chega a palavra, ai, que eu não entendo, ai, porque eu não gosto, ai, porque eu durmo. Irmãos, eu vou fazer uma denúncia aqui. É Satanás tentando te tirar da verdade. Não cai mais nessa, que é difícil, que você não entende. É o inimigo tentando te arrancar para você não conhecer a verdade da palavra de Deus, tá? Hebreus 4:12 diz assim: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e a intenção do coração. Então, diante dessa palavra aqui, é tudo esquadrinhado. Terceiro ponto, jejum. Esse daqui, ele domina o corpo, traz plenitude para a alma e traz sensibilidade e discernimento para ouvir a voz de Deus no espírito. Jejum, irmãos, não traz poder, tá? Por muito tempo foi um pensamento de que vou jejuar para ter poder. Poder é o Espírito Santo de Deus e a gente recebe no batismo do Espírito, né? Então, o jejum, ele é para quebrar essa carne mesmo, para dar sensibilidade. No dia do jejum, tem que se alimentar da palavra, tem que ficar na oração, tem que estar ligado no Espírito, ouvindo só coisas que vão trazer alimento para a sua alma e para o seu espírito. Não dá para jejuar, tá conversando demais, conversando abobrinha, não dá para jejuar e ficar na TV, não dá para jejuar e ficar no Instagram. Não, jejum é algo espiritual e é para quebrantamento da carne. O quarto ponto é a santificação e a comunhão. A santificação sem a qual ninguém verá a Deus, né? E a comunhão, vida santa. A vida cristã não pode ser vazia de atitudes santas. Sim, a vida espiritual precisa refletir na nossa comunhão com o próximo. Não combina. Se eu não tenho comunhão com o meu próximo, todo o resto que a gente fazer, por exemplo,
estou constante em oração, leio a palavra todo dia e jejum. Mas não tenho comunhão com meu irmão. Isso não combina, irmãos. Não combina. Não dá. A gente está procurando o mesmo céu, servindo o mesmo Deus, professamos a mesma fé em Cristo. Então, não tem como, não combina, não fica legal. Então, o equilíbrio espiritual, como? Só é possível com disciplina espiritual e constância. Vou contar um negócio aqui seríssimo para vocês. A bispa Catarina e o bispo Marcelo já sabem disso. E vocês também, mas eu vou falar de novo. Você vai orar sem ter vontade. Ai, não senti de orar hoje. Que isso? Que é isso? Não senti de orar hoje. Aonde você viu isso na Bíblia? Vai orar sem ter vontade. Olha, em nome de Jesus, eu te garanto, se você ficar 10 minutos na oração, ele vai vir pela sua persistência. Mas tem que ter tudo, né, irmãos? Tem que ter sinceridade. Lembra que ele esquadrinha a alma, osso e medula. Lembra que ele vai na divisão da alma e do espírito. Então, não tem essa de eu não orei hoje porque eu não senti. Não, vai orar sem sentir. A oração é uma decisão. A leitura da Bíblia, então, irmãos, é muito mais. Ai, que eu não senti de ler a Bíblia hoje. Não, você não vai sentir. Você vai marcar na tua agenda um horário e você vai ler todo dia. Ah, porque, irmão Bruno, então, eu tenho dificuldade de ler. Vou te dar uma dica. Tem um canal no YouTube que é do... Meu Deus, fugiu o nome dele. Fala aí, Ana, o nome dele. Esqueci. Aquele que tem uma vozona, sabe? Uma vozona, como é? Cid Moreira. Eu ia falar agora. Se você tem dificuldade, o Cid Moreira, ele gravou e deixou tudo no YouTube. Você não vai mais ficar sem ler ou meditar, ouvir a palavra. É necessário, é primordial, é uma decisão, é disciplina, é constância. E o jejum, Mateus 6,17, a palavra de Jesus foi: quando jejuares. Então, meu irmão, algum dia aí vai ter que ter este jejum. E isso faz parte do equilíbrio para o seu espírito estar em comunhão, vivificado, fortalecido em Deus. Esse é os 4 pontos principais para fortalecer o teu espírito e equilibrar. Irmão, não tem vida que vai resistir um jejum que você vai querer perder depois falando mal do outro. Não vai dar, né? Pode passar, Ana, por gentileza, e nós vamos concluir. O resultado do equilíbrio espiritual, comunhão plena com Deus, né? Vida de paz. Ai, Bruna, não vai ter luta? Vai, mas vai ter paz no meio da luta, entendeu? Mesmo com a luta, você vai olhar para ela e vai falar: minha irmã, tu tá na mão de Deus. Você não vai arrancar minha paz. Vida guiada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito chega, Paulo vai escrever lá em Coríntios, agora eu não me lembro a referência, mas ele chega para ser o dono desse edifício, o dono desse templo. A gente não recebe o Espírito Santo, irmãos, como um visitante. Ah, fica aqui nesse cômodo que tá legalzinho, que eu organizei, dei uma limpadinha para você. Sabe como a gente recebe a visita? A visita não vai entrar no meu quarto, mas no lugar onde ela vai ficar, eu vou deixar nos trinques, vou deixar plim-plim, brilhando. Mas o meu quarto não está legal, entendeu? Então aqui você não vai dominar. O Espírito Santo não entra para ser visita. Ele entra para ser dono e regente da nossa vida, emoção. Ele comunica com o Espírito, ele dá discernimento, ele guia em tudo. Ele é um professor, né, irmãos? Ele é demais. Então, nós também temos discernimento no espírito, porque estamos tendo uma vida equilibrada, e também teremos o fruto do espírito notório na nossa vida. Eu termino aqui dizendo que viver uma vida equilibrada é: o espírito recebe de Deus, e essa informação que ele recebe de Deus, ele passa para a nossa alma, que se comove, e o corpo se move, se movimenta, sai da zona de conforto, sai do vício, sai da onde tiver.
entendeu? Ele se comunica, ele se move, ele arranca, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado. Então, essa comunhão com Deus, ela é primordial, nós não podemos perdê-la. Se o Espírito não estiver em comunhão com o Espírito Santo, todo o resto se perde em todas as áreas da vida. Porque se a gente não tem essa comunhão, por onde nós vamos guiar a nossa vida? Pela nossa própria vontade, pelas circunstâncias que o inimigo coloca na nossa frente, ou propriamente pelas situações que nós mesmos escolhemos ir. Então, ter uma vida equilibrada é ter comunhão plena com Deus, sabe? Não sei, de repente você tem alguma questão que esteja aí te bloqueando de ter esse fluir com Deus. Minha irmã, meu irmão, nada vale a pena. Nada, 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 sabe? Não deixa que nada interrompa esse fluxo, essa comunhão com o Senhor. Deixa fluir, porque tudo, todas as áreas vão ser informadas e direcionadas para o lugar certo. Amém? E é isso, eu creio que não esqueci nada. Agradeço por essa riquíssima oportunidade. Que Jesus prospere esse trabalho de forma abundante. E eu sei que o Senhor assim fará, que tem sido bênção na vida de muitos, viu? Que Deus abençoe. Obrigada, Bispo Marcelo. Ana, obrigada pela ajuda. Que Deus abençoe. Glória a Deus! Que maravilha! Olha, só pelos comentários aí nós já podemos ver como foi. O tempo foi pouco, na verdade, né? Precisávamos de mais tempo. Que maravilha! Que Deus abençoe, pastora Bruna. Queremos agradecer de coração. Fomos aqui impactados por esse ensinamento. Do início ali, a prioridade, o espírito em primeiro lugar, com prioridade. Então, todos nós aqui fomos muito edificados. Queremos agradecer por essa aula abençoadíssima. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estiveram conosco essa noite, Bispa Catarina, Missionária Ana, todas as nossas irmãs, irmãos. Olha, sem palavras, a nossa gratidão a cada um de vocês e que nós viemos colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui hoje, guardar dentro do nosso coração. E eu tenho certeza que nossos resultados serão melhores, a nossa comunhão, a nossa vida física, a nossa mente, nossa, né, emoções, sentimentos. Então, que Deus abençoe grandemente, pastora Bruna. Agradecer mais uma vez todos os nossos irmãos. Nós vamos encerrar nossa aula. Quero louvar a Deus também lembrando, né, o Bispo Celso, que ministrou o segundo dia, e hoje a pastora Bruna. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Nós vamos fazer uma última oração aqui, agradecendo por essa masterclass, por esses 3 dias, e que Deus venha preparar novas oportunidades. Nós contamos com vocês aí também para os próximos passos desse projeto. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade, tudo que nós ouvimos, aprendemos aqui hoje, Senhor, que nós venhamos ter força, Pai, para viver cada dia, Pai, tudo que nós aprendemos aqui. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco, os que irão ouvir, ó Pai, ao decorrer dos dias da semana. Abençoa, Deus, a pastora Bruna, Pai, por essa palavra abençoada para nossas vidas. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Louvamos o teu santo nome por esse canal ao qual o Senhor abriu para estarmos aqui, Pai. Fica conosco, que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Um ótimo final de semana a Amém. todos vocês, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Nós vamos encerrar aqui, vamos depois colocar essa aula abençoada no nosso grupo lá, exclusivo da nossa Masterclass, tá bom? Muito obrigado, pastora Bruna, mais uma vez. Deus abençoe a todos.